sou Verônica, essa é a Biblioteca da V e hoje eu vou falar um pouquinho sobre duas narrativas fantásticas, Dostoiévski. Esse livro foi meu primeiro contato com Dostoiévski. Eu nunca tinha lido nada dele, apesar de ter vontade de ter já alguns livros dele que eu tenho vontade de ler. E eu recebi esse livro no kit da TED Experiências Literárias. Eu fiz um vídeo mostrando quando ele chegou, eu vou deixar o link do vídeo ali embaixo. É uma iniciativa bem bacana, acho que vocês deviam conhecer. E esse livro do Dostoiévski, ele é bem fininho, são 2 contos. Eu achei muito interessante começar a ler Dostoiévski, porque todo mundo diz que é um autor muito denso e tal, por um livro fininho assim, que eu nem sabia que era esse livro que ia chegar. E eu, fui muito animada para pegar esse livro para ler. E realmente, Dostoiévski, eu achei realmente ele denso. Ele tem esse jeito de vasculhar a alma humana, realmente, como eu comentei no outro vídeo. E como é que eu vou dizer sobre... São 2 contos só, então dá pra falar de cada um. O problema é que do segundo, eu não sei muito bem o que falar dele. Não é que eu não tenha gostado. Eu não sei se eu alcancei a dimensão que o Dostoiévski quis passar ali. O segundo chama O Sonho de um Homem Ridículo, né? Tem aqui o nome dos dois, um é Adócio, outro é O Sonho de um Homem Ridículo. E os 2 contos do livro tratam da temática do suicídio. No Sonho do Homem Ridículo, esse homem tá pensando em se matar e tudo mais. E uma dada situação que ele tá indo pra casa com todo esse planejamento, ele encontra uma garota que pede ajuda a ele e tal, uma menininha, que ele não ajuda, mas ele vai pra casa meio com aquilo na cabeça e aquilo faz meio que desmoronar na mente dele aquela ideia do suicídio. E ele vai ter um sonho muito mirabolante, mas como é sonho, é normal ser mirabolante, e que envolve uma viagem interplanetária e tudo mais. E essa outra civilização, ela lembra muito a civilização aqui da Terra, no sentido de destruir o planeta, coisas assim. Então, eu confesso que, sabe aquela sensação que você termina de ler uma história e você fala, eu acho que eu preciso ler isso de novo, eu não sei se eu captei direito? Pois é, ele me deixou um pouco com essa impressão. Então não vou me aprofundar muito nele não, porque eu acho que eu ainda preciso mastigar mais essa história. A primeira, que é Adócio, eu achei sensacional. Ela é uma narrativa de um homem que ele encontra a esposa morta, ela acabou de se matar. E esse conto é todo ele descrevendo como foi o início, como eles se conheceram e algumas coisas do desenrolar do casamento deles. E é muito interessante, porque não é aquela coisa de, oh meu Deus, minha amada, como eu sinto sua falta. Não. Ele até tenta em alguns momentos falar que ela é a razão da existência dele, alguma coisa assim, mas soa muito estranho e inverossímil, porque você vê que ele sente enorme prazer na sensação de superioridade que ele tinha em relação a ela. Ele era bem mais velho que ela, não tô me lembrando agora qual é a diferença de idade, mas ela era novinha. Ela era toda inocente e tudo mais, e você vai vendo na narrativa dele, meio que os sonhos delas ruírem com o casamento, sabe? Ela ia entrando aos poucos numa depressão e tudo mais. Ela ser meio que resgatada de uma vida medíocre para depois entrar achando que vai melhorar e depois entrar em outra. E você vê, embora ele queira contar de outro jeito, você vê, apesar dele tentar se defender, né, colocar sempre como ele, com a razão, você vê a forma como, meu Deus, que homem, sabe, você tem vontade de sacudir ele às vezes. Esse marido dela que narra a história, ele é dono de uma casa de penhor, então ele tem dinheiro e tudo mais, e ele se acha muito superior a ela, por ser homem, por ser mais velho, por ter dinheiro. Então, você vê como ele se acha superior a ela e ele se ressente do suicídio, porque o que acontece?
Uma das polêmicas e tudo mais em torno do suicídio é que parece que o suicídio é um atestado de incompetência para quem ficou, sabe? Existem alguns, eu já li alguns textos a respeito disso. Então ele se ressente, sabe? Porque ele se achava muito importante para ela. Então ele se via como esse libertador, sabe? Alguém que resgatou ela de uma vida pobre, medíocre. Mas não era bem assim que você vê a postura dele realmente. E pelo visto ela também não enxergava tanto dessa forma como ele imaginava. E tem algumas situações do casamento e tal que ela fica com raiva dele. E aí tem todo um caso ali. Aí eu vou ler um trechinho. Aos meus olhos, ela estava tão arrasada, tão humilhada, tão esmagada, que eu às vezes me torturava de pena dela. Embora com tudo isso, às vezes a ideia de sua humilhação decididamente me agradasse. Agradava-me a ideia dessa nossa desigualdade. Olha que sujeito. Enfim, aí... Então, como o livro, ele narrando tudo, E é só isso, é ele narrando, ele contando como era, e às vezes dá a impressão que ele tá conversando com alguém e pode parecer que ele tá delirando ou não, sabe? Dá toda aquela viajada pela situação e é como se tudo acontecesse numa noite enquanto o corpo dela jaz ali. Esse é o tipo de narrativa que vai agradar todas as pessoas, mas é muito interessante a forma como ele conduz a narrativa e você vai traçando o perfil do narrador, do homem, a partir da forma como ele fala dela. Então é muito interessante. É bem aquela ideia de quando você fala de alguém, você revela mais sobre você do que sobre outra pessoa. Pois é, mais ou menos o que acontece aqui. Você vê uma coisa interessante, que o ressentimento dele vai ficando mais evidente. Tem uma parte que ele fala: ela nem sequer deixou um bilhete que dissesse: não culpem ninguém pela minha morte. Então ele não aceita que ela não tenha, assim, eximido ninguém de culpa, principalmente ele, sabe? Como eu falei, é uma narrativa muito densa, sim. Eu recomendo. Eu vou ler mais coisas do Dostoiévski, que eu só não sei se eu vou conseguir pegar agora, mas eu tô com muita vontade de ler os outros livros. E eu recomendo sim. Não sei se são todas as pessoas que vão gostar, tá? Mas enriquece pra caramba a sua forma de ver o ser humano e a própria forma de você assimilar a literatura. Eu gostei bastante, então eu recomendo. Tá aí a minha sugestão: Dostoiévski, Adote um Sonho de Homem Ridículo. Se você gostou, curte lá, se inscreve no canal para saber sempre que tiver vídeo novo, deixa seu comentário, sua sugestão e até a próxima.